Patrícia, Pode começar, Paty. vai. Boa noite, companheiros. Sejam todos muito bem-vindos ao Zoom, a nossa reunião do Zoom e do Facebook, para mais uma reunião da União Espírita Dr. Bezerra de Menezes. Nessa noite, nós teremos a palestra da nossa querida companheira Edileia Ferraz, que fará o estudo do Livro dos Espíritos com o tema Idiotismo e Loucura, que são as questões 371 a 378 de O Livro dos Espíritos. Nós faremos a leitura da página inicial e depois a prece. Pedimos aos companheiros que desliguem as suas câmeras e o som, para que a nossa companheira possa seguir com a palestra. Tá? Então, vamos dar início. O livro é Religião dos Espíritos, de Emmanuel, através de Chico Xavier. A questão é alienação mental. Enquanto o vício se nos reflete no corpo, os abusos da consciência se nos estampam na alma, segundo a modalidade de nossos desregramentos. É assim que atravessam as cinzas da morte, em perigoso desequilíbrio da mente, quantos se consagraram no mundo à crueldade e à injustiça, furtando a insegurança e a felicidade dos outros. Fazedores de guerra que depredavam a confiança do povo com peçonhento apetite de sangue e ouro, legisladores despóticos que perseveram na autoridade, magnatas do comércio que segregavam o pão, agravando a penúria do próximo, profissionais do direito que buscavam torturar a verdade em proveito do crime, expoentes da usura que trancafiaram a riqueza coletiva necessária ao progresso, artistas que venderam a sensibilidade e a cultura, degradando os sentimentos da multidão, e homens e mulheres que trocaram o templo do lar pelas aventuras da deserção, acabando no suicídio ou na delinquência, encarceram-se nos vórtices da loucura, penetrando depois na vida espiritual como fantasmas de arrependimento e remorso, arrastando consigo as telas horripilantes da culpa em que se lhes agregam os pensamentos. É a única terapêutica de semelhantes doentes, é a volta aos berços da sombra em que, através da reencarnação redentora, ressurgem no vaso físico, cela preciosa de tratamento, na condição de crianças problemas em dolorosas perturbações. Todos vós, desse modo, que recebestes no lar, anjos tristes, no eclipse da razão, aconchegai-os com paciência e ternura, porquanto são, quase sempre, laços enfermos de nosso próprio passado, inteligências que, de certo, auxiliamos irrefletidamente a perder e que, hoje, retornam à concha de nossos braços, esmulando entendimento e carinho, para que se refaçam na clausura da inibição e na idiotia, para a bênção da liberdade e para a glória da luz. E assim, companheiros, envolvidos por essa página inicial, que já nos traz tantas reflexões, nós rogamos a Jesus, aos mensageiros do amor e da paz, que possamos ter uma noite de aprendizado, de reflexão, de fortalecimento, Senhor Jesus, da fé, da esperança, da modificação de pensamentos e comportamentos para o bem e para o belo. Permita, Jesus, que a nossa companheira que trará o estudo dessa noite possa ser envolvida em paz e harmonia, ser intuída pelos benfeitores espirituais na transmissão desse pensamento, das informações que a doutrina espírita tem a nos trazer à luz do Evangelho de Jesus. Que a tua doce paz e teu amor infinito, Jesus, possam envolver toda a humanidade, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Querida companheira, a palavra é sua, você tem até 9h13, tá bom? Boa noite, Tá bom, companheira. Boa noite, querida.
Queridos companheiros e amigos, uma boa noite. Que o Mestre Jesus nos envolva com muita paz, com muita tranquilidade e que a gente, ao término do nosso estudo, possamos estar mais fortalecidos, com ânimo forte, né? Nesse momento em que a doutrina espírita cada vez mais nos explica os acontecimentos da vida, as situações que ocorrem, e hoje, estudando o Livro dos Espíritos, quanto entendimento a gente vai tendo diante de várias situações que vão ocorrendo e que às vezes a gente não consegue entender. Então, esse ajuda, esse auxílio da doutrina espírita, abrindo para todos nós o conhecimento. E hoje, né, como a Patrícia nos trouxe, nós estamos aí estudando com o título Idiotia e Loucura, do Livro dos Espíritos. Mas antes de entrarmos diretamente às perguntas que Kardec fez aos espíritos superiores, nós precisamos lembrar algumas coisas. Primeiro, a misericórdia divina, que a todos ampara, que a todos fortalece, que ajuda. Esse Pai de misericórdia que está sempre junto de nós, esse Pai, né, que é bondoso, é infinitamente justo e bom. Então, nós não podemos perder esse enfoque. A justiça divina, a sua misericórdia e a sua bondade em todos os acontecimentos, em tudo que ocorre. Um outro ponto a ser lembrado é quanto à imortalidade da alma. Então, estamos encarnados, vivendo um período aqui na Terra, mas já tivemos muitas vidas, muitas encarnações, né? E vamos ter várias outras encarnações. Então, esse é apenas um estágio do qual a gente está fazendo e a gente precisa entender que aqui é esse momento em que a gente está na Terra, nesse estágio, como nós falamos, para o aprendizado. A função de estarmos aqui, a ideia de estarmos aqui é para progredirmos através das experiências do qual vamos passando. E ao retornarmos à pátria espiritual, que é a pátria verdadeira, como o próprio Livro dos Espíritos nos traz, retornamos com o conhecimento, com o progresso adquirido do qual tivemos. Então, a imortalidade da alma é um ponto que nós não podemos perder diante de todas as dificuldades. Por isso que Maria de Nazaré mandou recado para Chico, quando diz para ele: Chico, tudo passa, porque as coisas passam. Né? E aqui, enquanto estamos encarnados, quando voltarmos para a pátria espiritual, teremos vivido esse instante e chegado lá de uma outra forma, de uma outra maneira, de acordo com o aprendizado do qual adquirimos. Então, Deus, né? A imortalidade da alma e a reencarnação é algo que a gente não pode esquecer. E dentro da lei divina, nós vamos ter a lei de causa e efeito. Então, se eu fiz algo em minha vida, eu vou ter uma consequência daquele ato. Pode ser daqui a 15 minutos, daqui a uma semana, daqui a 10 anos, daqui a 500 anos. Então, a lei de Deus, que está colocada em nossa consciência, né? Que a gente sabe quando faz errado, quando não fez, está dentro de nós. Então, em algum momento, que de alguma maneira, por algum equívoco, nós vamos contra essa lei que nos impulsiona para a felicidade, para o bem e para o belo, nesse instante, a gente está envolvido completamente na consequência daquele ato ali que foi cometido, né? Os equívocos que muitas vezes a gente vai fazendo na existência. Então, também, essa lei de causa e efeito, né? Uma lei divina, é algo que a gente não pode esquecer. E quando Kardec vai trazer para nós o termo idiotia, loucura, era um termo muito usado naquela época. Embora nós vemos pessoas que julgam e falam de uma maneira pejorativa para ferir alguém, mas esse termo, na época de Kardec, né, usado, idiotia, hoje já sendo colocado como um retardo mental, do qual a criatura está, embora às vezes fisicamente com uma outra idade, mas mentalmente mais ou menos em torno dos 3 anos de idade, com dificuldade de fala, com dificuldade de comunicação. Então, na época de Kardec, nem se trazia esse nome de idiotia, mas hoje já falamos mais quanto retardo mental, leve, moderado ou grave. E aí vão as especificações dadas tanto pela psiquiatria, né, quanto pela psicologia.
Na pergunta 371, Kardec questionou os benfeitores espirituais. A opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? Então, por que Kardec traz essa pergunta para os benfeitores espirituais? Porque, à época, se achava que aquelas criaturas tinham uma alma de natureza inferior. Né? Seria alguém, né, dotado de uma inteligência menor, de um entendimento menor, seria uma alma inferior. Então, daí, Kardec ele vai trazer as perguntas para que possa haver esse entendimento. E os benfeitores respondam para Kardec: não. Eles têm uma alma humana frequentemente mais inteligente do que imaginais. Então, a gente já é o primeiro, a primeira situação que os benfeitores já trazem. Então, aquela criatura que às vezes a gente observa que tem uma deficiência voltada a nível intelectual, né, de algum retardo, muitas vezes, como os benfeitores nos dizem, são mais inteligentes do que a gente possa imaginar. E eles completam: que sofre pela insuficiência dos meios que dispõe para se comunicar, como o mudo sofre por não poder falar. Então, é uma criatura que tem a sua inteligência, toda a sua potencialidade de espírito imortal, mas que nesse momento, né, nesse instante, nessa existência reencarnatória que ele está na Terra, aquilo está embotado, como ele traz. Né? O mudo, por ter as dificuldades no aparelho fonador, então ele não consegue se expressar, embora usando outras formas, né? Outro tipo de linguagem. Mas ele faz aqui essa correlação em função da insuficiência dos meios daquele irmão, que nesse caso que o Livro dos Espíritos nos traz, demonstra aí um retardo mental. E ele prossegue, Kardec: qual é o objetivo da providência criando os seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Então, Kardec perguntou: se Deus é infinitamente justo e bom, qual seria a finalidade de uma pessoa reencarnar, ter uma existência com essa dificuldade mental de comunicação, de entendimento? Com que fim Deus colocaria esta reencarnação daquele indivíduo? E os benfeitores trazem para Kardec: são espíritos em punição os que habitam corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impotência em que se encontram para se manifestar através dos órgãos não desenvolvidos. Então, eles vêm trazer para nós aqui que aquela criatura que reencarnou naquele corpo com aquela deficiência tem um motivo. Esse motivo a gente não sabe qual é. E é importante, companheiros, quando Jesus traz para a gente não julgar as pessoas. Porque às vezes, né, a gente julgar, fulano está passando por essa dificuldade porque fez isso e isso na outra encarnação. E é algo muito difícil, porque a gente não sabe o que nós também fizemos no passado e qual é a história daquela pessoa. Então, os benfeitores trazem para Kardec que esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impotência que eles se encontram para se manifestar através dos órgãos físicos do qual possuem. Então, aqueles órgãos, aquele cérebro tem uma dificuldade. É como você quer fazer alguma coisa, você é uma pessoa muito inteligente e teu computador está com problema e você não consegue se expressar, você não consegue colocar. Né? Então, o usuário não está com problema, mas é o computador, é a máquina. Então, os benfeitores já trazem desse constrangimento orgânico que aquele indivíduo está vivendo e tem uma causa. Qual é essa causa? Só o guia espiritual vai saber, né? Deus, os benfeitores espirituais. E não cabe a nós perguntar, querer questionar, mas sim auxiliar, ajudar aquele irmão nessa caminhada evolutiva. Na 372A, Kardec traz assim: então, não é exato dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? Porque na pergunta, né, anterior, ele coloca que há uma insuficiência ali, né, do organismo, do corpo, para aquela mente, para aquela intelectualidade se apresentar. E aí ele diz isso. Né? Então, quer dizer, né, que não é exato dizer que os órgãos não têm influência
sobre as faculdades daquela criatura? E os benfeitores respondem para Kardec: nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Eles têm uma grande influência sobre a manifestação das faculdades, mas não dão as faculdades. Essa é a diferença. Então, o que ele vai trazer? E até ele dá um exemplo muito interessante. A pessoa é um grande violinista, toca muito bem, é um músico fantástico, mas o violino está quebrado. Então, ele não consegue tocar e mostrar sua potencialidade enquanto violinista, mas não tira dele a potencialidade, o conhecimento dele ser um grande instrumentista, entendeu? Então, é o material que ali está. Então, os benfeitores trazem que, nesse sentido, a criatura continua quem ela é. O corpo é que tem a dificuldade da manifestação daquela inteligência. Na 373, Kardec coloca para nós: qual poderia ser o mérito da existência para os seres que, como os idiotas e os cretinos, não podem fazer o bem nem o mal e acham-se impedidos de progredir? Então, aos nossos olhos, e lembramos lá do Evangelho segundo o Espiritismo, quando tem um item que fala assim: a desgraça real. Então, quando nós estamos encarnados, o nosso olhar fica muito restrito. E a gente muitas vezes acha que aquilo ali é uma desgraça, né? E por isso que ele coloca aqui, né? Qual poderia ser o mérito de uma existência para essas criaturas, né? Não podendo fazer o bem e nem o mal, são impedidos de progredir? Então ele questiona. E quando o Evangelho diz que a gente tem que ver qual é a verdadeira desgraça, e lá no Evangelho traz que a desgraça está mais está na causa do que na consequência dos fatos. Então, para nós ali, né, Deus está, aquela criatura reencarnou e é uma reencarnação que não tem um aproveitamento. Por isso Kardec colocou. Mas olha o que os benfeitores trazem para Kardec. É uma expiação imposta pelo abuso que fizeram de certas faculdades. É uma parada temporária. Então, aquele irmão, aquela irmã que passa por aquela dificuldade, é como se tivesse um tempo para refletir, né? É uma parada temporária, não está regredindo nas suas potencialidades moral e intelectualmente que já foram adquiridas, mas em função de abusos, né? Principalmente ligado a essa área da inteligência, como usou mal a inteligência, Deus impõe aquela reencarnação com esse problema dos retardos mentais, ou muitas vezes com a situação da loucura, em função do mau uso que faz. E isso a gente tem que parar e observar a nós. Que tipo de situação, de potência, de dom, de faculdade que tenho, em que às vezes abuso, né? E não cuido daquela forma. Quantas criaturas de uma inteligência fantástica, muito bem aprimorados, e usam essa inteligência para fazer coisas equivocadas. Então, os benfeitores trazem para Kardec que é algo imposto por Deus pelo abuso que fizeram de certas faculdades. É como se fosse uma parada, né, ali. É o cantinho para pensar. Pensa que teve algumas coisas que você, né, não estava tão adequado. Para pensar um pouco. Mas tem uma finalidade, que é parar para pensar, para refletir, até para valorizar aquela situação da inteligência que, às vezes, a criatura não quer se empenhar para fazer. Lembrando também do Evangelho segundo o Espiritismo, a parábola dos talentos. Nós temos muitos talentos, mas eu estou enterrando os meus talentos ou eu estou multiplicando aquilo? Né? Que tem pessoas que às vezes se aposentam e falam: agora eu não vou fazer mais nada. E que tem conhecimento até para poder passar a sua profissão, ajuda no campo da caridade, né? O trabalho no bem, poder estar levando para o outro irmão aquele talento do qual ela possui. Então, a gente precisa se observar. Será que eu estou abusando da minha intelectualidade, de outras potências do qual eu tenho? De que forma isso está acontecendo? Porque muitas situações particulares e sérias
são essas impostas por Deus, no caso do abuso de determinadas faculdades daquele espírito. E aí nós vamos lá no livro No Mundo Maior, numa psicografia de Chico Xavier, e André Luiz, nesse capítulo 16, ele vai narrar, que tem como título Alienados Mentais. E André vai trazer para nós, né, situações no plano espiritual que Calderaro, que é um benfeitor, explica. E no início desse capítulo 16, André Luiz diz assim: Calderaro, que era o benfeitor, que ali estava conduzindo o trabalho, instou-me a fazer com ele rápida visita a grande instituto consagrado ao recolhimento de alienados mentais na esfera da crosta terrestre. Então, vamos observar que no plano espiritual existe o local para receber esses companheiros que desencarnam com essas dificuldades. Assim, né, como no plano espiritual, tudo o que acontece enquanto aqui estamos encarnados, no plano espiritual sabe antes. Então, nesse momento de pandemia, por exemplo, o plano espiritual preparado para receber os irmãos que desencarnaram, para dar toda assistência, todo o amparo, porque a misericórdia de Deus está sempre nos auxiliando. Então, Calderaro fala para André e chama André para visitar esse instituto, não é? Como se fosse um grande hospital, ali onde era recolhido, como ele diz, os alienados mentais da esfera da crosta que haviam, né, desencarnados. Então, ali eram recebidos no momento que desencarnaram, como entramos num hospital para passar por um tratamento. Mais à frente, Calderaro explica para André: quase podemos afirmar, quase, não é totalmente, né? Quase podemos afirmar que 90 em 100 dos casos de loucura, excetuados aqueles que se originam da incursão microbiana sobre a matéria cinzenta, e essa incursão microbiana seriam situações como meningite, casos desse tipo, ele diz assim: começam nas consequências de faltas graves que praticamos, como a impaciência ou com a tristeza, isto é, por intermédio de atitudes mentais que imprimem deploráveis deflexões, né, desvios, ao caminho daqueles que as colhem e alimentam. Então, Calderaro avisa para André, aqui trazendo mais em torno da situação da loucura, desse retardo mental, desses desvarios muito acentuados, que são criaturas, né, que na maior parte, quase não é na sua totalidade, ele diz, começam nas consequências de faltas graves que praticamos com impaciência e com tristeza. Atitudes mentais que imprimem naquele ser, né, desvios do caminho. Que caminho é esse? A lei divina, que nos vai impulsionando para o bem, para o melhor, para cumprirmos as coisas que Deus coloca para nós para chegarmos à felicidade. Então, companheiros, um grande alerta para cuidarmos da nossa casa mental, como nos traz André, não é? Dos nossos pensamentos, como diz Leon Denis. Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino, ele traz que não tem assunto mais importante do que o estudo do pensamento. Então, pensarmos de que maneira a gente anda pensando, cuidar da nossa casa mental, porque como é complicado, irmãos nossos que passam por essas dificuldades nesta encarnação, de estarem com a sua área mental mais embotada, com dificuldade de expressar. Então, a gente tem que cuidar da nossa casa mental, que tipo de pensamento que a gente tem. A gente fica cultuando, né, cultivando tristeza, pessimismo. Agora, nesse instante da pandemia, né, as criaturas que estudam o fortalecimento da fé, trazer a fé, o entendimento que existe para tudo tem uma causa, o que Deus está querendo nos mostrar nesse instante em que toda a humanidade, toda a Terra foi envolvida. O que estamos precisando refletir, tão apegados à vida material, às vezes numa correria, de repente Deus fez assim, botou a gente lá num cantinho para poder refletir, deu uma pausa na nossa caminhada para ver, né?
Então, sempre tenha misericórdia de Deus, mas temos que ter muito cuidado, cuidarmos, como também traz o Evangelho, do corpo e do espírito. E o espírito, a sua manifestação é através do pensamento. Temos um corpo físico que precisamos cuidar, né? Atualmente, usar máscara, o álcool gel, os cuidados que a gente tem, mas precisamos cuidar dos nossos pensamentos e, sim, preservar a nossa inteligência. Aproveitar esse tempo que temos e que estamos recolhidos em casa para estudar, para ler. O espírito, então, compra muitos livros, né? Compra livros que ficam e não lê o livro. Vamos praticar, colocar a nossa intelectualidade, o conhecimento, ampliar. O espírito, de uma forma simbólica, naturalmente, ele precisa das duas asas para progredir, né? De uma forma simbólica, como já mencionamos, a moralidade e a intelectualidade. A moralidade, vamos refletindo, vamos fazendo um autoconhecimento, e sempre, né, trazendo para a nossa consciência, que vai nos impulsionar para o bem e para o amor, porque na consciência está a lei divina, mas a intelectualidade, aproveitar para o estudo. Então, da gente poder estar ali investindo, não importa a idade, mas sempre podendo estar estudando, podendo entender. Com isso, nós vamos tendo essa bagagem. Então, Calderaro traz, né, que muitos dos casos, não é a totalidade, mas muitos começam, né, imagina, começam com a situação, né, de faltas cometidas, com a impaciência, com a tristeza e várias outras situações. E prossegue Calderaro. Instaladas essas forças desequilibrantes no campo íntimo, inicia a desintegração da harmonia mental. Então, a gente tem que zelar pela nossa harmonia mental, para não desenvolvermos estados complicados, como a loucura que hoje o Livro dos Espíritos está trazendo, né? O autocontrole, pensamento, novamente retornamos ao pensamento. Podemos ver, ele diz aqui, né? Instalada essas forças desequilibrantes no campo íntimo, vai desarmonizando um equilíbrio físico e mental que a gente possa apresentar. Então, se percebeu que naquele dia está mais irritado, está mais ansioso, respira, né? Faz uma leitura, faz uma prece, liga para um amigo e volta para o teu equilíbrio. É um trabalho de autoconhecimento, como nos traz Santo Agostinho. Então, isso é muito importante, que observem, né, como as situações chegam, para que a gente possa sempre parar para refletir e para melhorarmos. E Calderaro prossegue para André. Esta, por vezes, perdura, né, esse desequilíbrio, essa loucura instalada, não só numa existência, mas em várias delas, até que o interessado se disponha com fidelidade a valer-se das bênçãos divinas para restabelecer a tranquilidade e a capacidade de renovação. Então, a gente precisa trabalhar a nossa tranquilidade. A gente fica querendo controlar o outro, mas a gente precisa se controlar, né? Poder pegar, poder ver o que a gente pode fazer para estar mais equilibrado. E esse momento é muito importante para que a gente possa fazer isso. Voltando a 373A, Kardec pergunta aos benfeitores: um corpo idiota pode, então, conter um espírito que tenha animado um homem de gênio numa precedente existência? Então, aquele que hoje tem um retardo mental, no passado pode ter sido um homem muito inteligente? E vocês lembrem da página inicial que a Patrícia leu, né? No momento que começávamos as nossas atividades. Então, é o que ele está trazendo aqui. Então, hoje, aquele que tem essa dificuldade mental, no passado pode ter sido alguém muito inteligente, e ele vem trazer para todos nós os benfeitores. Sim, o gênio se torna, às vezes, um flagelo quando dele se abusa. E vamos
criaturas, às vezes, que têm um determinado conhecimento e, com isso, têm um orgulho de mostrar o seu conhecimento, né? Sobrepõe em cima do outro porque tem um conhecimento intelectual, tem a inteligência, mas usa contra os seus irmãos de caminhada. Então, tudo isso é a lei de causa e efeito que se coloca e se manifesta. Quando a gente faz alguma coisa equivocada, seja em que campo for, tanto material, né, quanto moral, com uma criatura, ou até mesmo contra a gente mesmo, pode ninguém ver, mas se nós vimos e participamos daquilo, naturalmente, no momento que eu faço a escolha de algo, é como se eu fizesse um elo com a consequência daquela situação. Que como a lei de Deus está dentro de nós, no momento em que eu faço algo errado, eu desequilibro toda a minha harmonia, que nós somos criados, né, de forma para sermos equilibrados. Como Emmanuel traz lá no livro Fonte Viva, na lição 30, ele fala que nós temos o DNA de Deus. Então, nós somos criados para a luz, para o equilíbrio. E quando a gente faz algo que sai desse equilíbrio, adoecemos. É como você pegar uma máquina de lavar, que ela está programada para trabalhar com água, né? Ali, o sabão. Aí você não bota água, mas você bota gasolina dentro da máquina para bater. O que vai acontecer com a máquina? Vai estragar. Ela não foi feita para ser usada com gasolina. Ela foi feita para ser usada com água. Assim, por analogia, o carro, se nós colocarmos água no tanque, que é para ser de gasolina ou etanol, né, ou diesel, lá qual for o carro, a água vai danificar o motor daquele carro, porque ele não foi programado para aquilo. Então, na nossa caminhada, nós fomos criados por Deus para sermos felizes, para sermos perfeitos, para trabalharmos com o belo, com o melhor. No momento em que pegamos caminhos equivocados, ou seja, vamos de encontro à nossa natureza, que é de luz, a gente adoece, seja no campo físico, seja no campo mental. Então, os benfeitores trazem aqui, né, para Kardec. Então, esse gênio que teve inteligência muito, né, no passado pode se tornar, numa próxima encarnação, alguém com uma dificuldade. É o violinista, que agora ele está com o violino com problema, danificado, e ele não consegue expressar toda a sua beleza, porque não cuidou, em muitas situações, daquele violino que ali está. E tem uma nota de Kardec que ele vem trazer assim na 373A. A superioridade moral nem sempre é proporcional à superioridade intelectual, e os maiores gênios podem ter muito a espiar. Então, como falamos que de uma maneira simbólica, né, o espírito, a pessoa precisa desenvolver, né, a asa da intelectualidade, da moralidade, o que ocorre aqui? Muitas situações a pessoa desenvolve a intelectualidade e a moralidade ela deixa para trás. Outra importância de levarmos os nossos filhos, netos, sobrinhos para a evangelização, os nossos jovens incentivados à evangelização. Por quê? Porque vamos trabalhar a sua moralidade. Evangelização, né, é educar através do Evangelho de Jesus, que vem trabalhar toda a parte moral. Então, como Kardec coloca nessa nota, a superioridade moral nem sempre é proporcional, é igual à área da intelectualidade. Às vezes a gente desenvolve muito a intelectualidade e a moralidade não. E daí as dificuldades que se possa passar. E Kardec ainda fala nessa nota: as dificuldades que o espírito experimenta nas suas manifestações são para ele como as correntes que comprimem os movimentos de um homem vigoroso. Então, as dificuldades. Imagina uma pessoa que é um gênio, né? Tem uma intelectualidade enorme e ele agora não consegue manifestar sua intelectualidade porque ele tem um corpo que tem algumas dificuldades que, às vezes, a ciência da Terra não consegue detectar, e aí não manifesta a intelectualidade daquele irmão, daquela irmã. Nós conhecemos um caso
de um rapaz, hoje ele já está com 32 anos de idade, em que a ciência da Terra fez todos os exames, mas nada constatou. Mas a criatura tem um retardo mental, né? Então, em verdade, tem algo naquele corpo físico do qual ele não consegue manifestar as suas possibilidades, potencialidades, mas que na outra reencarnação estará assim, né, tendo conseguido passar por essa da melhor forma possível, tendo esse momento para repensar e na próxima reencarnação prosseguindo aí realmente com a potencialidade do espírito imortal vitalizado, já com um outro corpo numa outra reencarnação, melhor do que aquele desse momento, né? De forma como passou por essa existência. Na 374, Kardec coloca: o idiota no estado de espírito é aquele que tem idiotismo, retardo mental. Lembrando que esse termo, usado equivocadamente de forma pejorativa, mas aqui Kardec traz o termo lá da época, enquanto falava desse retardo mais grave. Então, ele diz: o idiota no estado de espírito tem consciência do seu estado mental? Por que Kardec faz essa pergunta? Porque nós sabemos que quando nós dormimos, o corpo fica deitado, só o corpo que está deitado. E nós nos emancipamos, saímos do corpo e vamos visitar outros companheiros, vamos fazer outras coisas, embora nos mantenhamos ligados ao corpo físico através de um cordão fluídico e qualquer coisa, o espírito volta para o corpo e tem a sua retomada. Daí Kardec questionou. Então, no estado, né, de espírito em que aquela criatura está dormindo, ele tem consciência do seu estado mental? E os benfeitores para Kardec dizem sim, muito frequentemente ele compreende que as correntes que dificultam o seu voo são uma prova e uma expiação. Então, aquela criatura que passa por aquilo, quando o corpo está adormecido, o que acontece? O espírito na pátria espiritual, ele tem aquele entendimento do qual ele está passando, as dificuldades do qual ele tem. E, em função disso, temos um grande exemplo no livro Céu e Inferno, que é um livro riquíssimo, companheiros, trazendo muita parte prática da doutrina, com exemplos que tem aqui, são maravilhosos. E tem um caso que Kardec coloca como título Um Idiota. Então, é um irmão com retardo mental muito acentuado, e ele está encarnado, porque a pergunta aqui no Livro dos Espíritos foi, não é? Se quando está em espírito, quando está emancipado, ele tem noção das dificuldades da manifestação naquele corpo físico. É o único caso do livro Céu e Inferno que é a evocação de uma pessoa viva. Então, ele está encarnado, ele está vivo e encarnado, e ele é evocado. Então, através de um médium, ele dá a mensagem. Nós vamos ver isso, se vocês quiserem se aprofundar, vão no Livro dos Médiuns, capítulo 25 da segunda parte, no item 284, que vai falar, Kardec traz um relato enorme sobre a evocação de pessoas vivas, né? Da necessidade do corpo estar adormecido para que o espírito possa se manifestar, se desejar, em outro lugar. Então, Kardec nos mostra, isso foi na Sociedade Espírita de Paris, lá em 1860, e o nome do rapaz era Charles, e ele estava encarnado. Então, Kardec traz para nós. Charles era um jovem com esse retardo mental muito acentuado, com 13 anos de idade, mas cujas as faculdades intelectuais eram de uma nulidade tão grande que não reconhecia os pais e tinha até dificuldade mesmo de falar, né? Então, a dificuldade dele era bem grande, era bem intensa. E aí Kardec faz uma pergunta para São Luís. São Luís, um espírito superior, né? Um espírito de grande evolução, que trabalha junto à Sociedade Espírita de Paris. Então, é questionado a São Luís. Perguntam para São Luís: poderias nos dizer se é possível fazermos a evocação do espírito dessa criança, do Charles, que tinha 13 anos,
cronologicamente, mas que mentalmente era muito debilitado, um retardo mental grave. E aí São Luís diz, sim, podeis evocá-lo como se evocasses o espírito de um morto. Então, São Luís orienta, né? Então, quando o Charles estiver adormecido, pode-se evocar lá na sociedade. Com que objetivo, companheiros? Para estudar, para poder trazer até para nós, como nos fala no livro O Céu e o Inferno, essas orientações e esses conhecimentos para que a gente possa ver. Então, Kardec, depois dessa mensagem de São Luís, né, agora, então, eles fazem a evocação de Charles. Então, sempre a pessoa tem que estar adormecida para que o espírito possa se manifestar, né? Pelo menos se não tem que aquele corpo está mais parado, né? Não tem a vitalidade total, porque o espírito está emancipado. Como eu falei, vocês vão ter muitos detalhes lá no livro dos médiuns. Aí Kardec evoca, então, o espírito de Charles. E a pergunta, quando evocado o espírito de Charles, olha o que Charles diz através de um médium, porque agora foi evocado. Charles diz assim, sou um pobre espírito preso à terra, como uma ave presa por uma pata. Então, tem uma pequena ligação só, né? Ele está naquele corpo, naquele organismo, com as dificuldades, e porque em função daquele retardo mental. E depois Kardec pergunta, em vosso estado atual, como espírito, né, que ele estava dando a mensagem, tem consciência da vossa nulidade nesse mundo? Então, né, como você está nessa situação de se comunicar, não consegue nem reconhecer os pais. E Charles responde, certamente, sinto bem o meu cativeiro. E como a importância de a gente levar para esses irmãos palavras de incentivo, de força, de fé, né, da misericórdia de Deus, porque emancipados, né, como ele tem noção daquela situação, como o Charles vem nos trazer. Na pergunta 5, Kardec questionou assim, quando o vosso corpo dorme, o que o vosso espírito se desliga, tendes as ideias tão lúcidas como se tivesse em estado normal? Então, ele quer saber, não é? Quando ele está lá, quando o corpo está dormindo, ele, enquanto espírito agora, emancipado, como ele diz aqui, tende as ideias lúcidas? E o Charles responde, quando o meu infeliz corpo repousa, que é o corpo que tem a dificuldade, lembra do violino quebrado, né? Então, ele diz, quando o meu infeliz corpo repousa, sou um pouco mais livre para me elevar em direção ao céu, onde observo o ar. Então, no momento em que o corpo dormia, ele conseguia ser mais livre, né? Ter noção, ver mais as coisas do que quando estava ali na vigília, acordado. E Kardec traz, experimentais como espírito uma sensação penosa do vosso estado corporal? E ele diz, sim, já que é uma punição. Então, Charles traz que ele está passando por uma punição, por uma situação, pelo abuso da inteligência que ele fez de uma maneira equivocada no passado. É o que Kardec vem perguntar para ele agora. Recordais vossa existência anterior? E ele diz, sim, ela é a causa do meu exílio no presente. E o que é o exílio? Aquele corpo físico, que ele não pode se manifestar, que ele tem as dificuldades. Não é como se estivesse ali preso. Para quê? Naquele momento, refletir uma parada para poder retomar o caminho melhor, as melhores escolhas e valorizar a sua intelectualidade, sua inteligência, né? Moralidade. Kardec continua, coloca para ele, né? Que ele diz que ele lembra e que foi a causa do exílio, né? No presente dele estar naquele corpo com dificuldade. Aí Kardec pergunta,
Que existência foi essa? E ele responde: a de um jovem libertino durante o reinado de Henrique III, que foi mais ou menos lá no período de 1574, mais ou menos, o período desse Henrique III. Né? Então, foi nesse período do qual ele se equivocou profundamente, e numa outra encarnação ele vem como Charles, num corpo com dificuldade. Kardec continua: disseste que vossa condição atual é uma punição. Então, ela não foi escolhida por vós? E Charles diz: não foi escolhida por ele. E aí nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 262, que vai falar da situação das reencarnações compulsórias. Ele precisava vir ali, aquele momento como a gente pega, às vezes, nossos filhos, fala: olha, fica aqui, né, você fez hoje errado, então hoje vamos ficar sentado aqui para você pensar das dificuldades que fez, e ali a gente coloca aquele irmãozinho para pensar. Então, Charles traz que foi, né, uma imposição para que ele pudesse refletir. E na 10 ele traz: como vossa existência atual pode servir para o vosso adiantamento no estado de nulidade em que vos encontrais? Então, Kardec quer saber, né? Para que vai servir essa existência com tanta dificuldade? E olha o que Charles diz: diante de Deus que a impõe, ela não é nula para mim. Por que não é nula? Porque ele sabe que ele está ali para repensar, para rever, para acertar determinadas questões de um passado do qual precisa ressarcir. Então, ele sabe, para nós que, né, enxergamos com os olhos limitados da matéria, achamos que é nulo aqui. Nossa, mas não progrediu nada, mas não fez nada. Mas não é como o Charles fala, não é? É algo que precisa, ela não é nula para aquele irmão que está passando, que requer um aprendizado, rever muitas situações da vida para prosseguir a caminhada. E na pergunta 13, Kardec coloca: quando estás acordado, né? Então, quando ele está na vigília, acordado no corpo, tendes consciência de que passa em torno de vós, apesar da imperfeição do vosso corpo? E ele responde: eu vejo, eu ouço, mas meu corpo não compreende, nem vê nada. Então, no momento que ele está no corpo, né, ele não vê nada. Ele fica ali parado, ele tem aquelas dificuldades, porque está naquele corpo físico com dificuldade muito grande de poder entender. É aquele organismo, né, aquele instrumento que está com problema, que está quebrado, que tem a dificuldade e não funciona adequadamente ali para a manifestação do espírito. Tanto, voltando ao Livro dos Espíritos, na 375, Kardec agora ele vai mais para o lado referente à loucura, né? Que seria aquele desequilíbrio mental grande daquele irmão, daquela irmã, com grandes dificuldades nessa área. E Kardec perguntou: e qual é a situação do espírito na loucura, né, nesse completo desequilíbrio? E os benfeitores falam para Kardec: o espírito, no estado de liberdade, recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições inteiramente diferentes e na obrigação de só fazê-lo com o auxílio dos órgãos especiais. Então, a área cerebral está com dificuldade e aquela criatura não consegue as suas ideias, né, concatenar, agir as suas ideias de uma forma adequada, porque há dificuldades no cérebro físico que, para nós, olhando aqueles irmãos, fala: nossa, mas é uma loucura, né, está completamente desvairado e não consegue entender nada, porque há essa dificuldade maior do espírito poder agir sobre aquele corpo físico, sobre a área mental. Então, Kardec novamente traz para os espíritos, que nós vemos como Kardec ele vai várias vezes fazendo perguntas com a mesma ideia, mas diferenciadas, para ter realmente a resposta dos benfeitores espirituais e sanar qualquer tipo de dúvida. Então, ele traz na 375A. Então,
é sempre o corpo, isso aqui é muito importante, e não o espírito que está desorganizado? E os benfeitores respondem sim, mas é preciso não perder de vista que, assim como o espírito age sobre a matéria reage sobre o espírito, numa certa medida, e que o espírito pode se encontrar momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos através dos quais ele se manifesta e recebe suas impressões. Então, companheiros, quando estamos encarnados, né, natural, como ele diz aqui, né, o espírito age sobre o corpo físico, mas o corpo físico, de alguma maneira, ele também atrapalha, interage com o espírito imortal. Imagina um motorista, né? O motorista ele está bem de saúde, ele está bem, mas ele está no carro e o carro dá uma pane. Então, o motorista está bem, mas o carro está com a pane. Vai atrapalhar um pouco a vida do motorista? Claro, o motorista vai ter que mandar consertar, vai ter dificuldade de se locomover. E então, quando estamos reencarnados, essa junção do corpo físico, né, e o espírito, através do perispírito, que nós vamos ver, tem essas dificuldades maiores. Também o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala: cuidai do corpo e do espírito, estamos reencarnados. E quando estudamos isso, é a nossa obrigatoriedade desse cuidar do nosso corpo também, que é emprestado por Deus, que um dia nós vamos deixar. Então, precisamos cuidar da nossa casa mental, de nós, espíritos imortais, diante de intelectualidade, de pensamentos, de moralidade. E também do corpo físico, que é o veículo, é o carro que nós temos, é o transporte para nos relacionarmos com tantos irmãos e irmos conquistando cada vez mais o nosso progresso moral e intelectual. E os benfeitores, e Kardec agora, então, volta para os benfeitores. De onde se origina a ideia de que a loucura leva algumas vezes ao suicídio? E essa pergunta, ainda mais agora, estamos entrando no Setembro Amarelo, que é um mês de alerta para essa situação tão importante, companheiros, que precisamos refletir, né? Pessoas equivocadas, num desespero, em tamanho tristeza, envolvida em tantas questões que muitas vezes acabam indo pelo caminho equivocado do suicídio. Então, Kardec traz de onde vem essa ideia de que a loucura leva algumas vezes ao suicídio, né? E nós vemos que isso ocorre. E os benfeitores trazem para Kardec: o espírito sofre pelo constrangimento que experimenta e pela impotência em que está de manifestar-se livremente. É por isso que procura na morte um meio de quebrar seus elos. Então, em muitas situações, percebemos isso, né? Naquele desregramento, naquela loucura do qual há um retardo tão grande e a pessoa não está nem sabendo direito o que está fazendo. Então, como os benfeitores trazem aqui, em resposta a Kardec, né? Pode ressentir-se, então, o espírito sofre sob o constrangimento que ele experimenta. Lembra que Charles, quando ele estava emancipado, que o corpo adormecia, ele tinha noção daquilo. Então, ele não gostava de viver naquela circunstância que ele estava. E muitas vezes ocorrem situações, né, equivocadas, num constrangimento que há possibilidades, como os benfeitores trazem, em algumas situações do suicídio, que pode ocorrer, mas que hoje em dia se tem tratamento, se tem ajuda das casas religiosas, das casas espíritas, para tudo, companheiros, tem tratamento. Lembrando sempre do CVV, o Centro de Valorização da Vida, né? Que trabalha 24 horas ajudando a tantos irmãos, e também para que as pessoas possam procurar ajuda psiquiátrica, psicológica, para se auxiliar. Então, quando Kardec traz esta situação, nós vemos aí do constrangimento que pode ocorrer nessa situação da loucura, muitas vezes chegando ao suicídio. E na última pergunta, que é 378, Kardec colocou:
como a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito depois da morte. E ele diz, é uma recordação. Um peso oprime o espírito, e como ele não teve a compreensão de tudo que passou durante a loucura, sempre é necessário um certo tempo para pôr-se a par de tudo. Então, o que acontece? Aquele irmão, aquela irmã que passa por uma existência com retardo mental, com desequilíbrio totalmente da área mental, quando desencarna, lembra que nós lemos lá no Mundo Maior, no capítulo 16, que fala de instituições no plano espiritual que recebem esses irmãos, que demoram um tempo para poder novamente se reequilibrar. Quanto tempo isso vai durar? Vai variar de criatura para criatura, né? Mas vão rapidamente, de alguma forma de uma forma particular e pessoal, recuperando agora o seu reequilíbrio e voltando para a sua potencialidade de espírito imortal. Então, os benfeitores trazem para Kardec daquele que viveu loucura enquanto estavam reencarnados, né? O retardo mental, quando desencarnam, precisam de um tempo para que possam novamente retornar ao seu equilíbrio com a ajuda dos benfeitores espirituais, sempre com instituições no plano espiritual preparado para receber esses irmãos. E como falamos no Livro dos Espíritos, hoje, sobre o idiotismo e a loucura, nós vamos agora no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 14, que fala sobre suicídio e loucura. E aqui é a prevenção. Já que estamos aí caminhando quase para o nosso final, nós temos que ver de que forma prevenir. E Kardec nos coloca no item 14 do capítulo 5 do Evangelho. A calma e a resignação adquiridas na forma de considerar a vida terrestre e na fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Então, companheiros, como evitarmos nos desequilibrarmos, entrarmos numa faixa, né, de loucura completa, de desequilíbrio total? Ele vem trazendo para nós a calma, a resignação e a fé no futuro. Então, a gente ter calma, se pacificar. Nesse momento de pandemia, como iniciamos, nós comentamos, precisamos ter calma, fortalecimento da fé, a tranquilidade, a firmeza, né? Para que tudo possa ocorrer da melhor forma possível. E Kardec traz a resignação, a fé no futuro. Começamos a nossa fala trazendo sobre Deus, da sua misericórdia, a imortalidade da alma, a reencarnação, a lei de causa e efeito. Estamos passando por isso, não é à toa. Temos um aprendizado para trazer. Então, essa confiança em Deus. E ainda no final agora, né? Já do item 14, Kardec traz assim: portanto, se pela maneira com que o Espiritismo faz encarar as coisas desse mundo, ele recebe com indiferença, até mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o deixariam desesperado em outras circunstâncias. Então, para que a gente estuda? Né? A gente estuda para ter o entendimento. Então, quando a doutrina espírita, através dos guias espirituais, nos trazem esses esclarecimentos para todos nós, embora em assunto que é triste ao nosso coração, né? Falar da idiotia, dos retardos mentais, da loucura que muitos irmãos vivem, mas nós vamos passando a entender que aquilo é por um período, que daqui a pouco, em outro momento na vida da imortalidade da alma, aquele irmão, aquela irmã vai recuperar o seu equilíbrio, terá outras oportunidades de reencarnações, então o Espiritismo vai nos esclarecendo. E Kardec finaliza esse item 14 dizendo assim:
pela compreensão que o Espiritismo lhe dá e que o coloca acima desses acontecimentos, preserva a sua razão dos abalos que poderiam perturbá-la. Então, a doutrina espírita vem trazer para nós para evitar esses abalos do qual, às vezes, a gente se coloca. Então, é muito bom agora, né, nesse momento, as casas espíritas se unindo para fazer estudos pela internet, levando para tantos irmãos a possibilidade, às vezes irmãos que não podem ir se locomover à casa espírita, mas podem participar através da internet, levando calma, força, resignação, né? Lembrando que a vida continua, que a gente precisa ter a calma, a tranquilidade, a confiança em Deus. Ter fé em Deus no momento da festa, da alegria, é fácil, mas e nos momentos do qual precisamos passar? Então, a doutrina é essa doutrina que vem trazer esses esclarecimentos para nós. E não deixem de ler o livro dos Espíritos, o Evangelho. O livro dos Espíritos vai nos trazer a resposta para muitas perguntas que invadem, às vezes, a nossa alma, né? E precisam de explicações, e com o entendimento fica mais claro e mais forte. E o Evangelho que nos traz a sustentação, o céu e o inferno com casos que vão ilustrando para que a gente possa entender, né? Toda a codificação, companheiros. Então, essa doutrina que é o consolador prometido por Jesus, que vem trazer para nós o ânimo, a força, a fé, para passarmos por dificuldade, mas sempre caminharmos. E lembrarmos aquela frase que Maria de Nazaré falou para Chico Xavier, que também passou por um momento de angústia e de ansiedade, quando Maria disse para Chico, né? Tudo passa, Chico, tudo vai passar. Então, que a gente possa ter muita tranquilidade, confiança em Deus, que é Pai de misericórdia, que as circunstâncias na vida passam e que caminhamos para a felicidade maior. Então, que Deus, que a misericórdia de Deus, que Jesus nos envolva nesse momento, para que possamos ter uma noite de muita paz e de muita tranquilidade. E muito obrigada, sempre a casa, pela oportunidade de trabalho. Muita paz a todos vocês. Nós aqui agradecemos, minha irmã, muita paz, muita saúde, que possamos estar juntos muitos e muitos anos ainda pela frente. Meus irmãos, nós caminhamos para o final, nosso companheiro Ronaldo fará a prece inicial, e eu gostaria de pedir desculpas aos nossos companheiros do Facebook, porque tivemos problemas de conexão, por isso atrasamos um pouco, por isso que terminamos também um pouco depois, e agradecemos pela paciência e caridade amiga de todos. Muita paz. Nós, antes de fazermos a nossa prece, nós queremos lembrar que no dia domingo, dia 13 de setembro, das 9 às 12 horas, nós vamos ter o nosso seminário de prevenção ao suicídio, Seja um Girassol. Esse é o tema. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, dizendo assim: querido e amado Pai, aqui estamos reunidos em Teu nome, procurando estudar esta doutrina que nos consola, que nos conforta e que nos orienta. Necessitados que somos, Senhor, da ajuda desses abnegados trabalhadores que Tu sempre nos envia, ao Te agradecer essa excelsa oportunidade, queremos Te suplicar para que aqueles que não puderam aproveitar esta oportunidade e as outras oportunidades que nos têm sido estendidas de estudo e aprendizado, que possam, de alguma forma, receber os esclarecimentos necessários para que a nossa conduta, a nossa postura, seja moralmente mais evoluída, condizente com as leis que Tu estabeleceu para todo esse universo. Ao Te agradecermos, queremos suplicar que utiliza-te de nós da maneira que melhor Te aprouver,
que nós sempre te bendizeremos. Que a tua luz, que a tua paz, o teu amor, se faça presente no coração de todos, encarnados ou desencarnados, hoje, agora e sempre. Que assim seja.